Santo, eterno e bendito Deus Todo-Poderoso, te agradecemos porque estamos aqui na misericórdia do Senhor. Mais uma vez, em mais uma noite, em mais uma manhã, em mais um dia. E pedimos que o Senhor que sustenta a nossa vida dê a graça de vivermos constantemente na tua presença. Pai Santo e Deus bendito, dá-nos toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E começamos te agradecendo porque recebemos em Cristo a vida eterna, mas recebemos também a comunhão trinitária, e diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós agora nos unimos, ó Deus, à tua igreja, para que possamos estar aqui diante de ti, em comunhão, em palavra, em intercessão. E nós pedimos, ó Deus, dirige-nos, vivifica-nos, santifica-nos e dá-nos a bênção de perceber que todas as coisas, nos céus e na terra, convergem para aquele que é o sustentador das nossas vidas, da nossa salvação, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja toda honra, toda glória e todo louvor, na igreja e pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Bom, eu tenho compromisso hoje com a Carla aqui de fazer uma hora da aliança mais curta. Ela diz assim: poupe a sua garganta, poupe as suas forças. Eu vou tentar e vou seguir aqui o que está indicado, né? A Márcia está dizendo ali: saudades do reverendo Guilhermino Cunha. Reverendo Guilhermino Cunha já está como pastor emérito, jubilado, não estava lá presente, já está ali vivendo o seu tempo de aposentadoria. Quem está ali dirigindo os trabalhos é o reverendo Isaías Cavalcante, que foi auxiliar do reverendo Guilhermino e agora continua lá como pastor âncora. O pastor da igreja do Rio, da Catedral Presbiteriana, reverendo Renato Porpino, está de licença médica. E eu peço a você que ore pelo reverendo Guilhermino Cunha, na sua aposentadoria, que ore pelo reverendo Renato Porpino, que ore pelos pastores que estão lá, trabalhando naquela igreja tão grande e que nós estamos aqui diante do Senhor, lembrando em oração. Nós, tá dizendo ali a Maria Helena, se usa o própolis verde. É esse mesmo, Maria Helena. Estou aqui no própolis e o meu própolis aqui é própolis e mel. Os dois juntinhos, né? Para a gente poder estar caminhando junto. Então, vamos caminhar juntos aqui? Vamos ter a oportunidade de ler o texto e a gente vai caminhar? Eu primeiro preciso dizer para os irmãos que eu vou ler com vocês. Deixa eu beber minha água. Tem que ir falando e bebendo água. Vou ler com vocês aqui o texto de Gênesis 10. Gênesis 10, do verso 21 até o 32. Olha lá, tá vendo? A doutora Carla tem razão. Apesar de gostarmos do estudo do pastor, e principalmente os longos, é isso aí. Olha lá, Neuza tá como eu, 15 dias com gripe e muita tosse. Eu sei que você tá vivendo, Neuza. Vamos pedir que Deus nos liberte disso. Amém. Vamos lá, vamos caminhar juntos aqui? É o texto de hoje. Vamos caminhar juntos? Gênesis, capítulo 10, do verso 21 até o 32. Juntos. Sem, o irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Sem foi antepassado de todos os filhos de Eber. E esses são os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Aram.
Eu estou lendo aqui a versão que é a nova versão internacional. Só para você saber que hoje a gente tem aqui como referência, né? A Bíblia de Estudo da NVI, da nova versão internacional, a Torá, a lei de Moisés, lá que é utilizada pela sinagoga, o livro do reverendo Heber Len César, HGB, História e Geografia Bíblica, e uma preciosidade aqui, que eu vou botar aqui na tela para você acompanhar também. Esse é um pouco grande, tem que pegar com as duas mãos. Que é o Guia da Bíblia, de Isaac Asimov. Isaac Asimov é um escritor que escreve sobre ficção científica. Muita gente conhece ele por conta das leis da robótica. E o Asimov Guide to the Bible tem uma série de mapas que a gente vai ter a oportunidade de ver hoje, porque ele faz diversas consultas à arqueologia bíblica, à história. Isso porque, além de ser um escritor de ficção científica, ele também é alguém que gosta de estudar a Bíblia. Então nós vamos caminhar junto com esses textos aqui, juntar tudo e apresentar para você alguns mapas e alguns conceitos importantes deste texto, dessa genealogia. Nós já vimos os descendentes de Jafé, já vimos os descendentes de Cam, agora nós vamos ver os descendentes de Sem. São 3 filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. Na apresentação de Gênesis 10, eles estão em outra ordem. A descendência é essa. O primogênito é Sem, depois vem Cam, depois Jafé. Mas como é que é apresentada a genealogia? Começa por Jafé, depois para Cam, depois Sem. O que é que diz o texto que nós vamos começar lendo juntos aqui? Eu parei nos filhos de Sem, Elam, Assur, Ashafad, Lud e Aram. O que diz o comentário rabínico? O rabino diz que a ordem dos filhos é Sem, Cam e Jafé. Mas a ordem de apresentação da genealogia é uma ordem geográfica. Os mais distantes são os filhos de Jafé, que foram para as ilhas do Mediterrâneo e para a Europa. Os povos europeus, inclusive os Askenazim, que depois vão dar origem a judeus askenazitas, eles estão entre os filhos de Jafé mais distantes, que foram em direção ao oeste, ou seja, que foram para o Egito, para a Líbia, para o reino de Cush, para a Etiópia, e que depois foram para a Europa, para as ilhas do Mediterrâneo, para as ilhas do Mar Egeu, para a Itália, até chegar ao mais distante, que é a Península Ibérica. Esses são os descendentes de Jafé. No meio estão os descendentes de Cam, que são os povos que passaram a habitar Canaã e a Turquia. E desses descendentes de Cam saíram 2 grandes reinos, o reino de Nimrod e o reino dos Hititas. Aqui eu queria mostrar para você o mapa que o Asimov coloca. Não sei se você vai conseguir ver o mapa, né? Mas eu vou tentar. O mapa está aqui, ele é um mapa feito a bico de pena, então é um mapa preto e branco, mas eu acho que você consegue ver aí. Se você não conseguir, depois eu posso fotografar e mandar para quem estiver interessado. Nesse mapa aqui ele mostra a distribuição dos filhos de Noé e das suas descendências, mostrando que no extremo oeste fica aqueles que passaram a ocupar a Europa, e aqui na região do Mar Negro e da Turquia e Canaã, os descendentes de Cam, e os povos semitas, os povos que foram os descendentes de Sem, aqueles que passaram a ocupar aqui a região da Arábia e a região de Elam.
que é uma região, Elam fica onde está o atual Irã. Isso faz com que a gente fique pensando uma coisa. Povos árabes, iranianos e israelenses têm o mesmo ascendente. São ambos os povos que estão hoje em conflito, povos árabes, povos palestinos, povos iranianos, persas e os povos que estão aqui são descendentes de Noé, são descendentes de Sem, porque ele coloca Elão e Aram entre os dois descendentes de Sem. Tem um debate muito forte aqui para você me acompanhar, né? Um debate é exatamente se a gente consegue dizer com certeza isto. Quer dizer então que os persas, os árabes e os israelenses são parentes, povos que têm então o mesmo ascendente? Segundo muitos comentaristas, sim, porque esse Elão que está aqui deu origem aos povos persas. E Aram deu origem aos povos que nós hoje chamamos de israelenses, porque é daqui que vem a descendência de Abraão e a descendência daqueles que, a partir de Abraão, formaram os povos israelenses e árabes. Porque você sabe que Abraão deu origem aos povos que são descendentes de Isaac e de Ismael. Ismael, em árabe, é Ismail, e Isaac é o patriarca que dá origem a Jacó e as 12 tribos de Jacó e as tribos de Israel. O que significa? Significa que povos árabes e povos israelenses têm a mesma origem, o mesmo ascendente. Mas aqui a gente vai até os povos semitas e a gente vai continuar nessa caminhada. Os elamitas, depois, além de gerar os povos persas, teriam também gerado, a partir de Assur, os povos assírios. Ora, povos persas, assírios, hititas e cananitas, assim como israelitas, são descendentes que depois entraram em conflito. Mas eles são povos que têm o mesmo ancestral. Vou continuar lendo aqui. Enquanto eu leio, a gente vai ter a oportunidade de continuar refletindo sobre estas ascendências e descendências. Esses foram os filhos de Arã: Uz, Hu, Geter e Meseque. Eu vou fazer uma pausa aqui para que você reflita sobre esta realidade aqui. Eles estão reunidos como povos descendentes de Arã, e se você olhar a sua Bíblia, e eu vou fazer questão de pedir que você faça isso agora, você vai um pouquinho mais para frente, e lá em Gênesis, no capítulo 22, quando Deus prova a Abraão, ele depois promete que ele terá vários descendentes, e os seus descendentes serão numerosos como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. E por meio desta descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Estou lendo Gênesis 22, 18. Então voltou Abraão, seus servos, e partiram para Berseba, onde passou a viver. Aqui, Gênesis 22, verso 20. Passado algum tempo, disseram a Abraão que Milca
dera filhos a seu irmão Naor, Uz, o mais velho, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quesed, Razô, Pildas, Gildat, Betuel, pai de Rebeca. Esses foram os 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. Por que eu estou citando esta referência? Porque Arã aparece aqui. Esse Arã que aparece aqui, como descendente de Sem, é Arã, que é, então, o ascendente de Abraão. Ele é descendente de Noé, descendente de Sem, e é o ascendente, ele é o ancestral de Abraão. Mas aqui você viu que aparece Uz. Esse Uz que está aqui tem uma referência aqui para você entender que ele é filho de Arã. É desse Uz aqui que a gente percebe que vem também, agora que eu vou ficar mais claro para você por que eu estou citando essa história. A descendência de Noé e de Abraão e os seus descendentes, é isso que a Márcia entendeu lá. De Noé até Abraão, diversos povos se espalharam, mas a partir de Abraão também. Porque se Isaac casou com povos semitas, que eram descendentes de Uz e também de Arã, então eles estão conectados. E aí eu vou ter que dizer de novo, com os povos assírios, sírios, palestinos, árabes e até com os povos persas. Nesta conexão de descendentes, o que a gente pode parar para pensar? Abraão fala, na promessa de Abraão, fala em guerras e em conquistas. E fala ali também na possibilidade de todos os povos serem de todos os povos serem ali abençoados. Veja, meu irmão e minha irmã, você não precisa manter no seu coração guerras de descendências e de ascendências. Se os seus antepassados eram inimigos, não significa que os descendentes têm que ser. Da mesma maneira, a gente não precisa dizer se os descendentes entraram em guerra, isso significa que eles não vão mais se unir. Não, não significa isto. E eu vou dizer aqui algumas coisas para você pensar e repensar. Olhar as genealogias faz com que você perceba coisas maravilhosas e caminhos insondáveis do Senhor. Por isso eu li aqui Romanos 11, 33 e cantei junto com você. Os caminhos de Deus são insondáveis, inescrutáveis seus juízos. Através de Cristo, descendente de Abraão, descendente de Noé, todas as famílias da terra foram redimidas e abençoadas. E além da descendência de Cristo, Moisés casou-se com Zípora, em hebraico Sephorá, e Séfora, Zípora, ou Sephorá, era parente de Ismael e dos povos árabes. Isto quer dizer que o maior profeta do Pentateuco, que é Moisés, tinha filhos com alguém que pertencia à genealogia de inimigos de Israel. A gente vai perceber isso ao longo da trajetória, ao longo da caminhada. Quando a gente for lendo aqui a Bíblia Hebraica e acompanhando o livro de Gênesis, eu vou fazer questão. Deixa eu ir devagar aqui com a garganta, né? Mas eu vou fazer questão de destacar para você onde os descendentes se encontram, de quem eles são parentes, quem é seu ancestral comum, tanto quando eles entraram em guerra, como também
quando eles contraem casamento e se juntam. Bom, como vocês podem ver, eu vou ter que realmente ir devagar hoje, né? Vamos lá. Vou terminar pelo menos esse capítulo 10. A Eber nasceram 2 filhos, um deles chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Joctã. Joctã gerou Almodá, Salete, Azar, Mavé, Gerá, Adorão, Uzar, Dicla, Obal, Amiel, Sabá, Ofir, Havilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. A região onde viviam estendia-se de Messa até Cefar. Nas colinas do leste, são esses os descendentes de Sem, conforme seus clãs e línguas, seus territórios e nações. São esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio. Tem 2 coisas que eu preciso dizer antes de concluir. A Bernadette e a Vilda estão aqui me mandando mensagem também a Bernadette aqui, a Vilda aqui, e outros irmãos mandando ali no WhatsApp também mensagem, alguns com muita pena do pastor, dizendo, pastor, não exagera, vamos lá, vamos com calma. Mas eu preciso dizer 2 coisas para concluir isso aqui. Eles tinham uma terra comum até a chegada de Peleg. Gênesis 10, 25 diz que, como consequência da dispersão dos povos, a terra foi dividida. Eu quero que você preste atenção nesta palavra. Por quê? Eles tinham uma terra comum e, segundo a história, geografia, arqueologia, não tinham só uma terra comum, tinha uma língua comum. Portanto, foi na descendência de Peleg. É interessante que Peleg parece peleja, né? Que é uma palavra que a gente usa em português. Foi na descendência de Peleg que começou a peleja. Porque foi quando a terra foi dividida e aconteceu a Torre de Babel. Ora, a dispersão dos povos, a divisão da terra e as divisões das línguas estão aqui mencionadas. Essa é a segunda coisa que eu queria destacar para a gente concluir a nossa reflexão hoje de Gênesis 10. O texto fala aqui que os clãs se tornaram nações. Quando que os clãs se tornam nações? Quando eles já não têm mais uma língua comum. E aí eles passam a ter clãs e línguas. Então veja que no pós-dilúvio, o momento em que acontece a divisão é um momento em que eles não somente constroem novos clãs, mas um momento também em que eles constroem novas nações e passam a ter novas linguagens. Estou lendo algo por conta de um trabalho de antropologia missionária e a gente tem que dizer uma coisa importante para você, meu irmão e minha irmã. Nós vivemos numa terra singular. O Brasil do século XXI fala o mesmo idioma do Oiapoque ao Chuí, da ponta dos Seychelles até a ponta do Acre. Isso não é comum. Vários povos têm dificuldades de coesão, dificuldade de
até mesmo diálogo por conta da dificuldade linguística. Quando você olha o mapa desses povos, você percebe que a quantidade de línguas e de clãs e de etnias dificulta o próprio governo e o próprio diálogo interno. Mas isso, eu disse que nós somos uma nação singular, isso não é uma realidade só do século XXI. No século XVI, no século XVII e no século XVIII, falava-se Guarani, também do Oiapoque ao Chuí. O Guarani, que ainda é falado no Paraguai, era a matriz, junto com o Tupi, daquilo que depois os missionários jesuítas passaram a chamar de Nhengatu, a língua comum. Ter a mesma língua e estar reunido no mesmo povo é uma realidade que nós vamos ter que refletir um pouquinho mais a partir de amanhã. Mas eu convido você para estar em oração por isso, convido você para que nos acompanhe nesta caminhada de fé, convido você para que esteja nos acompanhando nesse estudo, e eu peço que cada irmão e cada irmã que aqui está esteja redobrando as suas orações para que a gente compreenda o que significam as dificuldades de diálogo, as dificuldades de falar a mesma linguagem, porque se por um lado o Senhor permite isso, por outro lado nós precisamos entender que isto não é o projeto de Deus para a família humana. O projeto de Deus para a família humana, o projeto de Deus para a humanidade é que nós nos tornemos uma só família, reunindo as pessoas de todos os povos, de todas as nações, na eternidade com o Cordeiro. A comunhão da família humana estava lá no Gênesis, na criação, e estará também na nova criação, no momento em que nós estivermos no fim da história. Eu vou agora fazer uma oração final junto com você, mas vou economizar aqui a garganta por hoje. Amanhã, se estivermos melhor, nós vamos entrar na Torre de Babel. E aí nós vamos olhar a Torre de Babel e vamos ver que a disputa de poder é que leva a essas coisas. Mas vamos ver outra coisa também. Vamos ver que há uma tentação no coração humano, reprovada por Deus, que leva à divisão da terra, à divisão das nações, à divisão dos povos. Eu quero agradecer ali o Vera que está dizendo para Carla cuidar bem do pastor. Pode deixar que ela está cuidando. Já comecei aqui os remédios, ela já... Aliás, pela graça de Deus é que eu estou conseguindo falar, e a graça de Deus nos envia a providência divina dos remédios e o cuidado da esposa e o carinho da família. Nós vamos fazer uma oração final, mas eu não posso deixar de falar sobre as nações e os povos a partir de Babel e a partir de Peleg. Então me lembre disso amanhã e a gente vai falar. Se você tiver dúvidas sobre isso, escreve pra gente, manda aí o seu WhatsApp, manda aí o seu e-mail. Vamos nos colocar diante de Deus em oração. Vamos orar juntos? Podemos orar? Eterno Pai, teu povo está aqui congregado e em Cristo Jesus nós aqui estamos reunidos na família da fé. Faz, Senhor, com que cada irmão e cada irmã que aqui está tenha a mesma noção que nós temos da nossa comunhão no Espírito Santo e na certeza de que a tua palavra estabelece pontes sobre as palavras humanas. A palavra humana divide, a palavra divina congrega. Nós te agradecemos por estas bênçãos, mas acima de tudo, Senhor, te agradecemos
porque o Senhor tem uma promessa de reunir na eternidade, em Cristo Jesus e para sempre, todos os povos, línguas e nações. E é isto que nós esperamos e ansiamos. Por isso hoje clamamos: Maranata, vem, Senhor Jesus. É o que pedimos e agradecemos, em nome de nosso Mestre Senhor. Amém, amém e amém.